Salve rapaziada, estou falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha quem tá aqui pra cagar regra. Eu falar de polêmica. Bom, vamos lá. Falei de polêmica, né? Teve uma polêmica aí nos últimos dias. Bom, pra quem não viu, tentar contextualizar, não sei da história inteira. Peguei ali algumas partes, mas eu vou falar da parte que me interessa, tá? Que nos interessa. Alguns dias atrás, a seleção brasileira foi convidada por aquele chefe, acho que é turco, que é um cara que faz umas carnes, e ele sempre joga o sal assim, que ele deixa o sal grosso bater aqui assim, então, enfim, sal de parrilha, whatever. E foi convidado por ele, aí no restaurante dele, que ele tem lá no Catar, para comer aquele bife que é folhado a ouro, que custa acho que $9.000, alguma coisa assim. Pois bem, os jogadores foram, parece que o cara até postou a conta, deu mais de 900 mil, alguma coisa assim, cara. Mano, aí, já deixa eu dar uma opinião. Os jogadores estavam todos de folga, tá? Quem foi ali estava de folga, não tinha nenhum lesionado, então foda-se, caguei. Na folga dos caras, os caras fazem o que ele quiser. Isso eu sempre vou defender, entendeu? Sempre, sempre, sempre. Caguei, dane-se, tá ligado? Eu queria que os caras estivessem mais concentrados para poder jogar melhor, sim, sempre. Porque o foco é o futebol, mas na folga, caguei, tá? Claro que é foda, tipo, porra, seu time tomou 5-0 num dia, no mesmo dia à noite você vai pra uma balada. É foda. Aí tem coisa que, mano, vai do racional do jogador também, né? Fica em casa, faz uma bagunça em casa, tá ligado? Enfim, é isso. Tá. E daí, a partir desse evento, deu uma série de cagadas ali, veio uma cachoeira de merda, porque o Casagrande fez um texto criticando isso, né? Criticando os jogadores brasileiros, tá? Enfim, né? Que no Brasil 33 milhões de pessoas estão em situação aí de fome, né? Outras 100 milhões estão em incerteza alimentar, que é quando você não consegue ter certeza se você vai ter 3 refeições ao dia, né? Insuficiência alimentar, agora me fugiu o nome como que fala, certo? Então, assim, e os jogadores estão lá se esbaldando. Tá, os jogadores responderam, o Vinícius Júnior falou que com o dinheiro dele, na folga dele, faz o que ele quiser. Concordo plenamente. Só que daí teve alguns jornalistas também bateram nos jogadores, enfim, e os ex-boleiros foram em defesa deles, tá? A enorme maioria. Saíram em defesa desses jogadores da seleção. E tá. E aí o que acontece? Começaram a criticar o Casagrande. Sabe que o Casagrande, ele é um cara que ele é político. O Casagrande, ele fala de política relacionada ao futebol desde os anos 80, velho. Barata. Faz 40 anos isso, que ele tem essa postura, tá? O cara não vai mudar. Esse é o comportamento dele. Concordo com tudo que ele fala? Não, de maneira nenhuma. Isso, inclusive, pra mim, ele tá errado. Tá ligado? Se os caras, por exemplo, vamos dar um exemplo, vai. Que nem o Neymar mesmo. O Neymar é um cara. O Neymar não tava, tá? Se não me falha a memória. O Neymar é um cara que ele tem um instituto, cuida de crianças lá em Santos. Parece que o Vinícius Júnior também tem um projeto social. O Gabriel Jesus tem no Jardim Peri. Nem sei se o Gabriel tava, não lembro. O Militão, filha da puta, ok, sem problema. O Rodrigo também, mas deixa isso pra lá. Né? Questão de pensão alimentícia eu não me envolvo também, tá ligado? Mas eu acho que o cara é filha da puta, que o cara ganha 600 milhões por ano e quer dar 6 mil pra mulher, mas tudo bem. Deixa eu falar. 60 milhões por ano. Então, assim, E o Casagrande, ele vai criticar sempre quando ele vê isso, tá ligado? Se ele tá errado ou certo, é outra coisa, tá? Na minha opinião, nessa ele tá errado, tá bom? Mas aí o que acontece? Começou a atingir o pessoal do Penta, porque o Casagrande também criticou a postura dos ex-ídolos Kaká, Cafu, Ronaldinho, Ronaldo, né? O Roberto Carlos, Kaká, quem é que tá lá? Kaká, Cafu, Rivaldo, tá? 5 jogadores que estão lá a convite da FIFA e eles estão no camarote da FIFA em todos os jogos do Brasil, você vai ver lá os 5, né? Tem até mesmo, porra, não podia jogar um pouquinho e tal, enfim. Porque, mano, monstros tal, monstros. Tirando o Kaká, que eu tenho uma certa ressalva ali ao futebol do Kaká, que eu nunca fui muito fã, mas os outros 4 ali acho que são incontestáveis. Agora ela pegou a barata. Enfim.
E os caras ficaram muito putos, porque o Casagrande criticou eles. Falou, porra, os ídolos argentinos, e tem vídeos dos ídolos argentinos cantando no meio da arquibancada. Os caras com a torcida comemorando. Enfim, e os brasileiros não. Os brasileiros preferem ficar no camarote. Cara, de novo, o Casagrande, na minha opinião, tá errado. Tá? Claro que eu queria que o ídolo do Brasil, puta, fosse um cara que fosse lá e tal, e cantasse, lá, lá, lá. Não é da nossa cultura. Tá ligado? Não é do nosso feitio. Inclusive ídolos de clubes, mano. Quando que você viu o Marcos, por exemplo, no meio da arquibancada torcendo pelo Palmeiras? Nunca. Não existiu, isso nunca vai existir. Quando você viu o Marcelinho Carioca no meio da arquibancada torcendo pro Corinthians? Nunca. O Kaká torcendo pro São Paulo no meio da arquibancada? Nunca. Nunca. E nunca vai ver. Tá? Talvez por como a gente trate os nossos ídolos, o jeito que a gente... cara, é isso mesmo, trata a idolatria, tá ligado? A gente não tem um freio, não tem um limite, tanto pro bem quanto pro mal. Então pode acontecer alguma coisa, então o cara prefere se precaver. Cara, isso é outra história. O cara quer ficar no camarotezinho lá da FIFA, pá, comendo o boi do melhor. Foda-se. Ele foi convidado. Você também não iria? Fala aí pra nós, Casagrande, você, um cara né, que tem uma visão mais esquerda da coisa, um cara que tem uma visão social da parada, você também não iria no camarote lá da FIFA? Porra, eu iria, cara. A FIFA tá me convidando. Não é por isso que eu vou deixar de ser um ser humano melhor, tá ligado? Ou pior. Não é por isso que você tem o direito de criticar a pessoa. A atitude, dane-se, mas a pessoa. E aí começou uma série de chorume e tal, enfim, e aí é o que eu queria falar, tá até mais comprido do que eu queria, desculpem, eu falo muito. O Marcos teve uma reação, como sempre, exagerada, e o Marcos, ele é bolsonarista, e ele defende o Bolsonaro, até hoje, né, enfim, não aceitou a derrota nas urnas, cara, e não aceitou mesmo, já fez post fazendo gracinha, falando merda, chamando Lula de ladrão, o cara é quatro. E o Marcos, ele criticou ali abertamente o Casão. Tá? O Casão respondeu fazendo uma breve pergunta. Eu queria o posicionamento do goleiro Marcos sobre o estuprador Robinho. Tá? E aí ele atacou o Marcos, falando que o Marcos se comportou como um bobo da corte do bolsonarismo os 4 anos do Bolsonaro. E aí o Casagrande tá certo, na minha visão, tá ligado? Tipo assim, pô, beleza, Marcão, você tá me criticando, mas por que você não critica isso daqui? Entendeu? O cara critica o que ele quiser, tá ligado? Mas a partir do momento que você deixa de falar de uma coisa, você tá passando um pano para aquilo, você concorda com aquilo. Não, isso é a minha visão. Tá? Isso é a minha régua moral. Tá bom? Se o Marcos não criticou aquilo em nenhum momento, não criticou o Robinho, cara, foi provado que o cara participou do estupro de uma vulnerável. É isso, foi provado. Não é que o cara tem uma suspeita, não, foi provado. O cara, se ele pisar na Itália, ele é preso. E talvez até seja. Vamos ver como que o novo governo vai agir em relação a isso. Tá ligado? Porque é uma questão diplomática, tá? Então, assim, era pro... Tudo bem que... Cara, o cara tem o direito de não se posicionar. Não é essa a questão, tá? Mas pra mim, de novo, reiterando para deixar bem claro, para vocês não falarem que eu tô sendo errado, que eu tô sendo idiota, enfim. Pra mim, minha opinião, a partir do momento que você se cala perante uma injustiça, ante uma injustiça, você está sendo conivente com aquilo. Você tá passando um pano para aquilo, você está concordando com aquela situação. Tá? O Marcos não falou nada em relação ao estupro do Robinho. Beleza, não teve oportunidade e tal. Foi perguntado sobre. O Casagrande falou, quero sua opinião sobre isso. E o Marcos mandou o quê? Vai se fuder, Casão. Então, cara... E aí fica difícil defender você, né, Marcos? Fica difícil, cara. Difícil. Porque você tem total direito de não querer dar sua opinião sobre isso. Era só falar, mano, não tenho opinião formada, prefiro não comentar. Certo? Pra mim já estaria errado, tá? Pra mim você deveria se posicionar como um jogador, tal, que já deve ter passado por uma situação dessas. Sim, tá ligado? Ainda mais sabendo... Deixa pra lá. Já deve ter passado por uma situação dessas, já deve ter visto coisas assim, porque isso é meio que comum no meio do futebol, tá? Meio comum, tipo, tá numa festa, ter vários caras, uma mina, ou ter várias minas e um cara, é
comum, tá? Futebol profissional de alto nível, enfim, que os caras ganham muito dinheiro. Então, assim, você, na minha opinião, você deveria se posicionar. Cara, você é um ídolo não só do Palmeiras, você é um ídolo da nação brasileira, você é um ídolo do Brasil. Como colocaram no meu vídeo que eu critiquei o Marcos, que eu falei que o Marcos não era o melhor e nem o maior goleiro da nossa história. E eu dei argumentos para isso. Entendeu? Eu falei só tecnicamente, não coloquei nada político no meio. Porque para mim o que o cara fez em campo não se mistura com política. E o Marcos dentro de campo foi um enorme goleiro. Entendeu? Ninguém duvida disso. Fora de campo a gente pode sim e deve questionar o cidadão. Que ele é um cidadão. Como vocês devem me questionar, como vocês devem questionar o Casagrande, que, mano, como cidadão também não foi uma grande pessoa. Tá? Vamos falar, vamos deixar bem claro isso. Tá bom? Porque o Casagrande também, às vezes, ele pinta alguma régua como se ele tivesse, tipo assim, ele fosse o bastião da moralidade e os outros são merda. Não, mano. Você é um cidadão que errou pra caralho na vida. Entendeu? Muito mesmo. Tá? Mas assim, aí nessa eu concordo contigo. O Marcão, porra, foi questionado. Mano, era só ele falar, puta, o Robinho tem que ser preso, o Robinho vacilou. Ou então, mano, não concordo com isso, acho que tem que ter mais prova. Cara, acabou, dá uma opinião. A partir do momento que você se abstém de falar e você usa do argumento tipo um ad hominem, só mandando o cara tomar naquele lugar, tá ligado? É ridículo. Chega a ser ridículo. Tá ligado? Um cara de 50 anos quase, que é o Marcos, né? Vai fazer 50 anos que vem, se não me falha a memória. Usar dessa prerrogativa. Usar desse argumento, entendeu? E, enfim, ser questionado e ficar bravo e responder dessa forma. Depois ele ironizou, colocou lá um fotinho vestido de palhaço no Instagram. Ai, você tá muito nervoso, Casagrande. É assim, né? Eu nunca gostei desse tipo de atitude, cara. Pessoa que vai lá, espizinho, 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 espizinho. Daí quando você dá uma porrada, a pessoa, nossa, mas você me dá uma porrada. Porra, também? Olha o tanto assim, espizinho, ó. Aí quando eu te dou a porrada, aí o errado sou eu? Entendeu? É foda. Mas enfim, Casagrande tá errado, tá? Disso, de querer cobrar dos jogadores uma atitude que eles não deveriam ter, que eles não precisavam ter, que eles mantêm se eles quiserem. E o Marcos tá errado de, mano, ser questionado e responder dessa forma tão porca, com o perdão do trocadilho aí com a gente. Entendeu? O que vocês acham disso? Você acha que o Marcos tá certo de mandar o Casagrande se fuder? Você acha que o Casagrande tá certo? Enfim, quem que tá errado nessa situação? O Robinho, eu sei que tá errado porque ele estuprou a mina. Mas e o resto? Certo? Deixa seus comentários aí. Um gigantesco abraço a todos. Avante palestra.